Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, estamos aí de volta com Noite do Dharma. O tema de hoje, a pergunta de hoje, é uma pergunta bem inusitada, uma pergunta do Bhagavan, que é: qual é o Dharma do Dharma? Então, existe, né, um termo para isso, que é um metaconceito, né? Um metaconceito é um conceito que se refere a ele mesmo, né? Então, por exemplo, qual é o propósito do propósito, né? Então, o nome disso é um metaconceito. Então, o propósito do propósito é o metapropósito, né? Então, assim, vamos fazer um experimento para entender o que significa experimento. Então, esse é um meta-experimento. E por aí vai, né? Então, a pergunta do Bhagavan é o que, né? Qual é o meta-dharma? Ou seja, qual é o dharma do dharma? Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre qual é o dharma do dharma. A primeira citação, a palavra dharma, dentro da escritura védica, vem do texto Rig Veda, que é um dos hinos clássicos, né, védicos. É uma coletânea de hinos, e nessa coletânea aparece 56 vezes a palavra dharma. E todas essas vezes que a palavra dharma aparece, ela aparece ligada justamente à própria raiz etimológica dela, né? A etimologia de dharma. Dharma vem da raiz drit, né? Que é sustentar. Então, dharma é aquilo que sustenta. E a gente vai ver que no Rig Veda, todas as vezes que aparece uma menção a dharma, está ligado muito à ideia de que dharma é aquilo que sustenta o universo além do caos, né? Aquilo que mantém o universo funcionando, mantém o universo operando, mantém o universo ativo. Por exemplo, né, é dito que o universo, assim, com suas montanhas, com suas nuvens, com seus oceanos, com seus vulcões, com seus humanos, com seus animais, com seus semideuses, todos esses são sustentados pelo Dharma. Esse tipo de menção assim que existe ao Rig Veda, né? A palavra Dharma. Então a gente começa a ver, assim, começa a rastrear o verdadeiro significado de Dharma a partir daí, né? Dharma é algo que nos sustenta, algo que sustenta a nossa vida aqui nesse mundo. Então, assim, o que é capaz de sustentar a nossa existência dentro desse mundo, né? Então, o fato, o que a gente sabe, Prabhupada muitas vezes falava, é que quando um ser, né, como por exemplo um animal, um vegetal, ele existe nesse mundo, ele existe apenas para manter a sua própria existência, né? Assim, por si mesmo, né, por si só, ele não tem propósito a vida dele, a não ser a manutenção da própria vida dele. Então ele vai apontar, os Vedas vão apontar que existem essas 4 tendências típicas dos seres no mundo material. Eles vão se alimentar, ou seja, eles vão consumir recursos externos a ele para gerar energia, né? Aí vão ter animais, vão se alimentar, animais herbívoros vão se alimentar de plantas, animais carnívoros vão se alimentar da carne de outros animais, plantas vão se alimentar de luz solar, de água, e células vão fazer fagocitose, mas enfim, basicamente todo ser vai estar se alimentando, adquirindo recursos externos para poder gerar energia e manter sua própria existência, né? Todos os seres dentro desse mundo vão estar poupando energia de alguma forma, né? Vão ter um modo de repouso, né? Como a gente tem o sono, vai ter algum tipo de hibernação entre todos os animais, todos os seres vivos, na verdade, desse mundo, para poupar essa energia que eles adquirem. Todos esses seres vão ter alguma forma de se reproduzir, todos eles vão ter alguma forma de se defender. Mas basicamente o ser humano ele tem uma característica diferente, né? Que os Vedas vão falar que o ser humano ele pode fazer questionamentos sobre aquilo que existe nesse mundo e qual é a meta da vida, qual é o propósito da vida. Então essa é uma característica muito interessante do ser humano. Ele procura um propósito em tudo aquilo que existe. Ele tem essa tendência a fazer esse tipo de questionamento metafísico naturalmente. Então, quando a gente começa a procurar o propósito de tudo aquilo que existe, a gente começa a perceber que tudo aquilo que existe possui uma natureza. Então, a gente vai ver que essa é a segunda conotação de Dharma dentro das escrituras. O Dharma significa, assim, a natureza de algo. Por exemplo, o Dharma do fogo é queimar. O fogo, ele queima naturalmente. Isso faz parte da natureza dele, que é algo que não é possível ser alterado. E qual é o Dharma da abelha? A abelha, ela vai polinizar os campos, né? E por aí vai. O Dharma da água. O Dharma da água é ser fluido, é ser insípido, é ser inodoro. Então, assim, são características intrínsecas a algo. Né? Por exemplo, quando a gente tem uma água
que ela não está insípida, que ela não está inodora, isso é um problema, isso é uma manifestação de que aquela natureza daquela água foi adulterada. Então, por exemplo, um animal que ele está querendo beber água, ele fareja e ele vê que uma água está cheirando estranho, significa que pode ter algum outro animal em decomposição naquela água, ele não vai se aproximar, ele não vai beber aquela água. Por quê? Porque aquela água ali pode estar contaminada, né? Então a natureza dela foi alterada, e quando a natureza de algo é alterado, perde-se o equilíbrio desse mundo. Ou seja, o segundo significado de Dharma está relacionado ao primeiro significado. Dharma no primeiro significado, na primeira concepção, é como uma espécie de ordem cósmica. Tudo aquilo que existe em harmonia, né? O Dharma está sustentando tudo. Ou seja, ele é a fonte de equilíbrio desse mundo. E para que esse equilíbrio ele se mantenha, é assim, igual numa engrenagem, né? Você tem uma engrenagem e cada polia, cada alça, cada peça da engrenagem, ela tem o seu papel, ela tem o seu funcionamento. Se uma polia, ela enferra dentro de uma engrenagem, a engrenagem inteira vai sofrer, assim, né? Porque a engrenagem ela é um sistema fechado. Então, se uma peça da engrenagem está fora de local, assim, isso é propagado para toda a engrenagem. Então essa é a segunda concepção de Dharma. Todos nós temos a nossa natureza, todos nós temos o nosso papel, assim, prescrito nesse mundo, né? Temos algo que nós temos que cumprir nesse mundo. E quando nós não fazemos isso, a engrenagem toda é afetada. E aí vem a característica especial do ser humano. Porque todos os outros seres desse mundo, e até mesmo a natureza, até mesmo os objetos inanimados, eles têm o Dharma deles definido e eles seguem o Dharma deles naturalmente. A abelha, ela não faz uma reflexão assim filosófica sobre a importância dela polinizar os campos, sobre a importância dela voar, né, transportando o pólen de uma região para outra região que estava estéril. Ela não vai fazer nada disso. A água, muito menos, vai filosofar sobre o fato dela estar irrigando diversas áreas. Eles só fazem isso, só cumprem. Agora, o ser humano, ele pode fazer algo, porque, assim, ele pode fazer algo diferente, porque o Dharma do ser humano é fazer questionamentos, né? Um dos Dharmas do ser humano é ter curiosidade e se fazer perguntas e tentar achar respostas para essas perguntas. Então, o ser humano, ele é o único que tem a natureza de se perguntar qual é a sua natureza, de tentar entender qual é o seu propósito. E aí, o fato disso é que seres humanos, apesar de toda a manifestação desse mundo ter individualidade, ter variedade, o ser humano é o único ser consciente do seu papel especial dentro do mundo. Apesar de cada parte desse mundo ter um papel especial, cada uma dessas partes não sabe sobre isso, não consegue refletir sobre isso. O ser humano consegue. Ele consegue falar, caramba, qual é o meu papel aqui? Eu tenho um papel único, né? Eu tenho um dever único. E aí é a terceira concepção de Dharma que existe nos Vedas, que é a gente descobrir a nossa própria missão. Então, além de eu ter um papel aqui, eu tenho que descobrir qual é esse papel. Essa é a característica única também dos seres humanos. A gente já não vem com o nosso papel programado e sai executando ele assim no momento que nós nascemos. Parte do nosso Dharma é descobrir qual é o nosso Dharma, ou seja, qual é a forma que a gente vai fazer para garantir essa manutenção cósmica. E esse conceito do Dharma, ele é um conceito muito universal. A gente não vai encontrar ele só nos Vedas, a gente vai encontrar esse mesmo conceito de Dharma, por exemplo, na China antiga, na China feudal, dentro do conceito de Tao, né? O Tao também fala isso, que existe um equilíbrio assim, universal e que nós temos que garantir esse equilíbrio no universo fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa missão. Os egípcios também tinham um conceito semelhante ao Dharma. O povo da região da Mesopotâmia tinha um conceito de Me, que era a mesma ideia de Dharma, de que existe um equilíbrio nesse mundo e para eu garantir que o equilíbrio desse mundo continue, eu tenho que descobrir qual é a minha missão, eu tenho que viver essa missão, né? Então, aí a gente vê uma terceira concepção do Dharma. O Dharma leva a gente a não só cumprir o propósito da vida, mas leva a gente a buscar um propósito na vida. Então, esse, assim, eu acho que é o primeiro Dharma do Dharma. O Dharma do Dharma é fazer a nossa vida ter propósito, mas não é um propósito inconsciente. É a gente buscar um propósito. E na medida que nós vamos buscando propósito, à medida que a gente vai tentando forjar na nossa vida um propósito para ela, a gente vai investigando, a gente, na verdade, vai assim se refinando, a gente vai se melhorando, a gente vai criar em nós mesmos a possibilidade de aprendizado,
de evolução espiritual. Então, o Dharma, o esforço da gente descobrir a nossa missão, já é, assim, parte importantíssima dessa missão, né? É justamente nesse esforço que a gente vai se lapidando, que a gente vai se questionando, que a gente vai, assim, ponderando sobre o nosso papel nesse mundo. E aí, se a gente vê, o Dharma está ligado ao mundo todo, está em harmonia, né? Como a gente viu, o primeiro significado do Dharma, o Dharma é aquilo que sustenta o mundo funcionando. Então, o Dharma, já que ele está ligado à ideia de harmonia, para eu poder descobrir qual é o meu papel nesse mundo, esse papel com certeza tem que ser algo que vai ajudar a restabelecer a harmonia desse mundo. E o que quebra a harmonia desse mundo? O que quebra a harmonia desse mundo é justamente quando a gente quer pra gente algo além da nossa cota prescrita, né? Porque já que o Dharma está assim, sustentando o mundo todo, o Dharma está repartindo os recursos para todos os seres, né? De acordo com a cota de karma que eles têm, né? Então aí entra o outro conceito, assim, o conceito de karma, relação entre karma e Dharma. O karma, ele tá ligado à cota de tanto de felicidade quanto de sofrimento que cada um de nós temos. Então o Dharma ele vai chegar, a lei do Dharma vai repartir de acordo com a lei do karma a cota de que cada um merece. E aí o que acontece é que quando alguém deseja felicidade além da sua cota, né, ele deseja recursos naturalmente que estão além da sua jurisdição. E por ele tentar explorar esses recursos, ele vai estar diminuindo a possibilidade de recursos para os outros seres. E aí o que ele está fazendo é que, inevitavelmente, ele vai estar, assim, aumentando a cota de sofrimento dos outros, né? E aí ele está causando uma perturbação na lei do mundo. Ou seja, o egoísmo, o desejo de explorar esse mundo para, assim, ter mais recursos do que deveríamos ter, para, assim, sermos mais felizes à custa da felicidade dos outros, né? Isso causa um desequilíbrio no Dharma. Então, o nosso Dharma tem que estar ligado a isso, a uma recuperação desse equilíbrio. Logo, se o que faz, assim, o que causa a perda do equilíbrio é o egoísmo, o que vai recuperar esse equilíbrio é a ideia de eu servir, de eu tirar algo que é meu e doar para outra pessoa. Tirar uma parte do meu tempo e doar para ajudar outra pessoa, tirar uma parte dos meus recursos e doar para o mundo, ajudar o mundo de alguma forma. Então, o Dharma, ele tem essa quarta concepção. O Dharma, para os seres humanos, significa também entender como que, quando eles cumprem, assim, o seu papel nesse mundo, eles vão estar naturalmente, assim, desenvolvendo essa tendência a servir. Então, para um ser humano não existe a ideia de Dharma sem a ideia de serviço. Como eu posso me doar para esse mundo? Então, já que eu quero me doar para o mundo e eu quero evitar o egoísmo, então eu tenho que ser ético, eu tenho que ser moral. E aí entra quinto significado de Dharma. O Dharma, ele é uma espécie de ética universal. Ele não é uma ética que está ligado só à cultura. Ele não é uma ética que está ligado só a valores assim que foram criados em determinado momento da história por um grupo de pessoas que tinham a própria concepção delas do que era certo e do que era errado. Não, assim, o Dharma ele tem que ser uma regra ética universal. Porque a ética desse mundo, ela é muito subjetiva, né? Se você chegar na faixa de Gaza, chamar uma pessoa de cada lado, perguntar o que é certo e o que é errado, que eles vão dar, assim, respostas diametralmente opostas. Então a gente tem que descobrir o que é certo, né? Como que eu faço para descobrir o que é verdadeiramente correto? Inclusive, a gente vive no século XXI, vivemos também no século XX, mas no século XXI especialmente, uma crise assim da objetividade. É muito difícil a gente apontar o que é correto, o que é certo, né? A gente vive nessa modernidade líquida, né? Nessa era pós-moderna, onde assim, todos os valores se tornaram fluidos, todos os valores se tornaram subjetivos. Isso é um problema muito grande, né? O filósofo, por exemplo, Søren Kierkegaard, ele fala sobre isso. Ele fala que a única forma do homem ser feliz é ele transpor os muros da sua própria subjetividade, das suas próprias opiniões, das suas próprias crenças e encontrar o resto da humanidade dentro, assim, de um grande campo objetivo, né? Assim, o que é certo? O que é a verdade? A verdade, ela é objetiva. A verdade tem que ser igual para todos, porque ela é verdadeira. Então, o que faz com que a gente sinta uma espécie de vazio existencial? O que faz com que a gente sinta esse vazio, essa crise existencial, porque nós estamos assim alienados do mundo. Nós temos as nossas próprias opiniões e outras pessoas têm a opinião delas. Aí o fato das pessoas terem outras opiniões ferem a gente fere
assim, as outras pessoas, magoamos as outras pessoas porque temos opiniões distintas, e aí cada um tem a sua visão do que é certo e do que é errado, e isso causa esse senso de alienação, de crise existencial, né? A gente não sabe qual é o sentido da vida, vivemos sufocados pelas dúvidas, vivemos sufocados assim, pelo ceticismo. Então, Soren Kierkegaard fala que a gente tem que transpor os muros da subjetividade, da nossa opinião e tentar buscar a verdade, porque a verdade ela tem que ser algo que vale para todos. Só que isso acabou se perdendo no mundo contemporâneo, né? Em grande parte, assim, a culpa, em grande parte disso, foi do final do século XIX. No final do século XIX, a gente vê uma crise na filosofia e a gente vê assim, um grande florescimento, né, da ciência, vê a revolução científica assim, no seu auge. E não só a revolução científica, mas também a revolução tecnológica. Então, assim, no final do século XIX, a gente vê uma crise na filosofia, porque muitos filósofos tinham opiniões distintas entre si, muitos temas metafísicos estavam sendo debatidos assim, há séculos, há milênios, e a gente não via um consenso entre esses filósofos, então isso já tinha assim, causado uma baixa autoestima no meio filosófico. Aí ainda chega um maluco chamado Nietzsche e critica, né, de forma muito poderosa, de forma realmente poderosa, todos os filósofos que vieram antes dele praticamente, né? Assim, com muito vigor e com muito rigor também, ele assim sai criticando todo mundo de uma ponta a outra, e isso assim abala os filósofos demais, abala o mundo da filosofia demais. E por outro lado, a ciência, que tem um método assim científico, que tem um método que é objetivo, né? A grande característica preciosa da ciência é sua objetividade. O método científico ele é assim muito rigoroso, sempre igual. Então a gente vai ver o que os filósofos fazem no começo do século XX é tentar beber na fonte da ciência. Eles tentam ter uma filosofia que seja científica. Aí acontece, né, muitas aproximações nesse sentido, tem o famoso Círculo de Viena, os filósofos tentam usar o mesmo rigor objetivo da ciência, só que não dá, porque a filosofia ela se presta a fazer questionamentos metafísicos, né? E a ciência ela não consegue abranger o campo da metafísica. Então a ciência ela pode dar explicações, ela pode dar sentido para muitas coisas que existem nesse mundo, mas a ciência ela não consegue nem sequer definir qual é o sentido de algo ter sentido, né? Porque algo ter sentido é algo metafísico. Né? Metafísico não significa só que algo é espiritual. Metafísico significa algo que não possui um valor natural. Por exemplo, o que é amor, o que é amizade, o que é justiça? Isso tudo são questionamentos metafísicos. Porque não existe assim uma lei física desse mundo que determine o que é justiça. Não existe assim um parâmetro natural que determine o que é amizade. Não, isso são questionamentos que a gente vai ter que aplicar abstração, lógica, bom senso. E aí a gente está entrando no campo da metafísica. Só que a filosofia ela quis se aproximar muito da ciência e quis deixar de lado esses assuntos, esses questionamentos metafísicos. Então, a filosofia começou a se preocupar com questões do tipo: qual é a melhor forma de organizar a sociedade? Qual é a melhor forma de organizar a política? E coisas desse tipo, né? E deixou de lado questionamentos metafísicos. Questionamentos metafísicos, por muitos filósofos, passaram a ser tratados como problemas insolúveis, né? Então, assim, não existe uma solução para o que é o amor, não existe uma solução para que é justiça, não existe uma solução para que é amizade. Essas coisas são todas coisas subjetivas, né? E aí a gente cai, assim, nessa grande crise da filosofia do século XX. Por tentarem, assim, se aproximar muito da ciência, eles acabaram perdendo todo o propósito deles. E isso se reflete não só na área acadêmica de filosofia, mas isso acabou se refletindo no mundo inteiro, na cultura do mundo inteiro. Então, o reflexo popular disso, o reflexo popular desse fracasso da filosofia, inclusive fora do campo filosófico, né, para as pessoas que não discutem filosofia, foi assim essa criação desse relativismo completo. Então as pessoas elas têm essa ideia, criaram essa ideia dentro do século XX de que o que importa é o que está no meu coração, a minha verdade. Uma coisa muito boba, uma coisa assim muito superficial, artificial, a minha verdade, o que está no meu coração, aquilo que eu acho que é certo. E isso é assim algo totalmente egoísta.
é algo que fere totalmente o Dharma. O que eu acho que é certo, o meu coração, mas quando você pensa o que está no seu coração, o que você está fazendo na prática é ignorar o que está no coração de todos os outros. O que importa para você é o que te satisfaz, o que agrada os seus projetinhos pessoais medíocres, né? Então esse relativismo criou toda uma decadência filosófica e também moral, né, no século XX, no século XXI, esse relativismo extremo, porque não faz sentido, né? Se coisas tangíveis, né, como um conceito geográfico, né, ninguém vai perguntar assim, falar, não, no meu coração os Himalaias não são a maior cordilheira do mundo. Assim, pouco importa o que está no seu coração, porque existe assim, um fato objetivo de que os Himalaias são a maior cordilheira do mundo, né? Então, valores como justiça, amizade, eles também têm que ter assim, uma definição correta, objetiva para eles. Então, como parte do Dharma, a gente tem que entender qual é a ética objetiva. Só que, pelo que a gente viu, a gente perdeu todas as ferramentas que a gente poderia ter para isso. Então, como que a gente faz para encontrar essa ética objetiva? Então, felizmente, nem todos os filósofos desistiram de fazer esse questionamento. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que ela tentou entender o que é verdadeiramente ético, chamado Philippa Foot. E ela propôs um experimento mental chamado Dilema do Bonde, que eu gosto muito, eu acho que eu já citei até mais de uma vez aqui na Noite do Dharma. Que o Dilema do Bonde é o seguinte, né? Você está andando assim num bonde e esse bonde ele tá sem freio. E ele vai atropelar um grupo de pessoas. Tem um grupo de funcionários trabalhando assim nos trilhos do bonde e o bonde vai inevitavelmente atropelar. Eles não tem como você frear o bonde, não tem como você evitar o atropelamento, a menos de que você tire o bonde daquele trilho e bote ele num outro trilho. Tem um outro trilho ali, né, perpendicular àquele primeiro trilho. Você pode assim jogar o bonde ali. Você não pode parar ele, mas você pode mudar ele de trilho. E mudando ele de trilho significa que você vai ter que atropelar uma outra pessoa. Tem uma única outra pessoa no outro trilho. Ou seja, as opções que a gente tem é manter o bonde no seu trilho original e matar um grupo de pessoas, ou botar o bonde no trilho oposto e matar uma única pessoa. Então a gente tem essa escolha, né? A vida de muitos ou a vida de um. E aí a Philippa Foot ela pergunta, escolhe, faz a sua escolha, né? O que você escolhe? E aí a maior parte das pessoas escolhe, obviamente, desviar e matar uma única pessoa, por uma questão de quantidade. É uma fatalidade, ninguém gostaria, mas né, por conta, né, obviamente a gente faria isso, eu também faria. A maior parte das pessoas que foram questionadas sobre o dilema do bonde fariam isso. Agora, existe um problema nessa resposta. Qual é a consequência moral de ter atropelado essa única pessoa? O problema disso, de ter atropelado essa pessoa, da gente ter optado em matar essa pessoa, é porque nós não sabemos quem ela é. E nem sabemos quem são aquelas pessoas que a gente salvou. Pode ser que essa pessoa que a gente atropelou, para poupar aquele outro grupo, ela seja assim um grande líder popular, humanitário, ela vai tirar muitas pessoas da miséria, muitas pessoas da fome, ela tem potencial para fazer tudo isso, né? Ela faria tudo isso, mas não vai fazer mais. Por quê? Porque a gente atropelou essa pessoa. Então, já era. Mas pelo menos a gente salvou aquele outro grupo de pessoas, né? Só que a gente também não conhece o futuro e aquele grupo de pessoas que nós salvamos, na verdade, eles são funcionários ali daquela ferrovia, mas eles também são bandidos, eles são uma gangue. Eles estavam ali trabalhando e planejando o próximo assalto deles que eles vão fazer amanhã para um banco. Vai ser um assalto assim com reféns e vai terminar em tragédia. Muitos inocentes vão morrer. E a gente poderia ter poupado tudo isso se a gente simplesmente não interferisse no bonde e deixasse ele seguir o rumo natural dele, né? Então a gente não conhece as consequências das nossas ações, a gente não consegue julgar se as nossas ações vão fazer bem ou vão fazer mal para o mundo. Para isso a gente precisaria conhecer o futuro completamente. E nós não conhecemos, né? Aí, inclusive, a Philippa Foot ela faz uma outra reformulação do dilema do bonde. A gente vem de novo no trilho, onde tem um grupo de pessoas trabalhando e a gente tem a opção de descarrilhar o bonde e mandar ele para o outro trilho onde só tem uma única pessoa. Só que agora, aquele grupo de pessoas que estão trabalhando no primeiro trilho são anônimas, enquanto a única pessoa que está trabalhando sozinha no segundo trilho é a pessoa que nós mais amamos do mundo. Então, quem agora ia mudar o bonde de direção e atropelar essa única pessoa?
a maior parte das pessoas não faria isso, né? Se eu vejo meu filho, obviamente eu ia atropelar o grupo de pessoas, não importa quem estivesse ali, mas eu ia poupar meu filho. Então, assim, a nossa capacidade de ser misericordioso, porque a gente sabe que toda raiz de uma ação moral reside na misericórdia, a nossa capacidade de ser misericordioso é muito limitado. A nossa misericórdia ela é condicionada, né? A nossa capacidade de ter empatia ela é condicionada, ela é enviesada dependendo das nossas relações pessoais, dependendo da nossa experiência de vida. Nós não somos assim empáticos, nem somos amorosos, nem misericordiosos com todos, e muito menos com todos da mesma forma. Não somos, né? Então, para uma pessoa ser totalmente bondosa e, consequentemente, totalmente ética, ela deveria ser capaz de ser totalmente equânime, né? E nós nem conhecemos o futuro, nem somos totalmente equânime. Tem uma outra pesquisa, esse é bem mais recente, que um antropólogo holandês ele fez, que ele queria entender assim, de onde vêm as nossas escolhas morais. E aí ele fez o seguinte questionamento. Digamos que um amigo seu, um grande amigo seu, ele atropela uma pessoa, atropela um inocente e ele chega na sua casa, sem você saber que ele atropelou esse inocente, ele fala, olha, posso te contar um segredo? Você não vai contar para ninguém? E aí você promete para ele, e aí ele conta o que ele fez e fala, tô indo me esconder em tal lugar, só você sabe o que eu tô escondido lá, né? Porque se eu precisar de ajuda, qualquer coisa você vai lá e me ajuda. Mas não conta isso para ninguém, porque a polícia vai me investigar e vai acabar chegando em você, né? E aí ele foi e fez essa pergunta, como você reagiria quando a polícia batesse na sua porta? Ele fez essa pergunta para pessoas assim de diversos países, e ele viu que tinha uma espécie de padrão cultural nas respostas que as pessoas davam. Os russos, em geral, pensavam assim, esse cara atropelou um inocente agora, não importa que é meu amigo. Ele agiu errado, ele atropelou um inocente, está querendo fugir da responsabilidade disso. Agora ele matou um inocente que eu não conheço, amanhã esse inocente pode ser minha mãe. Então, assim, ele é um mau elemento solto na sociedade, não importa que ele é meu amigo, eu vou entregar para a polícia. Quase todos os russos responderam isso. Já os americanos, eles ficaram em dúvida entre a lealdade deles ao amigo e a lealdade que eles tinham com a polícia, com o Estado. Então a maior parte dos americanos preferiu responder sem responder nada à polícia, ser ambíguo, né? Assim, a típica moralidade americana, ser ambíguo e aí tudo bem, você era bacana com seu amigo, era bacana com a polícia, não atrapalhou um, não ajudou o outro e fica por isso mesmo. E aqui no Brasil e na maior parte dos países da América Latina, a maior parte do pessoal pensou, o cara era inocente, mas já morreu, não tem o que eu possa fazer para ajudar ele. Mas o meu amigo, ele tá vivo ainda, então é melhor ajudar meu amigo, não vou contar nada para a polícia. A maior parte dos brasileiros preferiu ser omisso em relação à polícia, né? Não contar onde estava o amigo. Então esse antropólogo, ele viu que assim a cultura, ela determina em grande parte os nossos valores éticos, morais. Então, assim, nós somos condicionados pela cultura. E alguém, para ser totalmente ético, não poderia ser condicionado pela cultura. Deveria estar à parte de todas as culturas. Ou seja, uma pessoa totalmente ética e consequentemente, uma pessoa totalmente ciente do Dharma, ela deveria conhecer totalmente o futuro, ela deveria ser capaz de ser empática com todas as pessoas e amar todas as pessoas da mesma forma, ou seja, ser totalmente equânime e estar além de todas as culturas. Ou seja, só Deus poderia está totalmente situado no Dharma, porque o Dharma emana dele. O Dharma, na verdade, é a opinião objetiva de Deus do que é certo e do que é errado, do que é moral e do que é imoral. Lembra que a gente falou que a filosofia não conseguiu alcançar respostas definitivas para o que é verdade, amor, justiça, questões metafísicas? É porque nós não conseguimos rastrear a origem metafísica dessas coisas. Porque, na verdade, o que garante a legitimidade dessas questões é a opinião de Deus. O que é amor? Qual é a definição precisa do que é amor? Para a gente saber isso, a gente tem que saber isso da fonte de todo amor. A gente tem que chegar em Deus e falar, Deus, o que é amor? Né? Não é o que eu acho que é amor, o que eu sinto que é amor, o que minha cultura fala que é amor. Não, Deus, o que é amor? Deus, o que é justiça? O que é certo? O que é errado? Deus, o que é amizade? Por aí vai. Então Deus pode dar respostas objetivas para essas coisas. E Deus pode ditar qual é a ética universal. Então, a camada seguinte do Dharma, né? Primeiro a gente estava buscando qual era o nosso propósito nessa vida, qual era a nossa missão específica nessa vida. Aí, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente começa a buscar qual é a fonte das virtudes, qual é a ética universal.
Porque não basta só eu cumprir minha missão, eu tenho que cumprir minha missão com o papel de serviço, de altruísmo, de doação. E para isso eu preciso ser ético. E como eu posso ser totalmente ético? Aí eu tenho que encontrar Deus. Então esse é o caminho que o Dharma faz. O Dharma, ele pega a gente a partir da nossa crise existencial, da falta de significado que existe nesse mundo, e força a gente a buscar significado nas coisas. Né? Nós somos impelidos a uma busca pelo propósito de tudo. E todos aqueles que estão assim buscando encontrar esse propósito estão caminhando no sentido de se sintonizarem com o Dharma. E aí, à medida que a gente vai fazendo esse questionamento, a gente entende que a gente tem uma missão específica para cumprir aqui. Aí entra uma parte muito importante do Dharma, que é a gente descobrir qual é a nossa vocação. Qual é a minha vocação? Qual é a missão específica que eu tenho para viver? A nossa vocação, na verdade, ela não é exatamente o nosso Dharma, mas ela faz parte do nosso Dharma. O nosso Dharma é algo maior. O nosso Dharma é quando a gente usa essa vocação com um propósito. A vocação por si só ela não tem propósito. Então, Dharma é vocação mais propósito. Porque a gente pode, inclusive, usar a nossa vocação fora de propósito. Quando, por exemplo, uma pessoa muito carismática, como Hitler, né, usa o carisma dele para incentivar multidões a fazerem coisas terríveis, genocídio, então, com certeza, o carisma que ele tinha, a capacidade de mobilizar as massas que ele tinha, era uma ferramenta, né, uma vocação que ele tinha para viver o Dharma dele. Só que ele usou a vocação sem o propósito do Dharma. Na verdade, ele usou a vocação com um propósito maléfico. Então, isso não é Dharma, né? Então, a gente tem primeiro que se questionar qual é a nossa vocação, tentar descobrir a nossa vocação. Muitas pessoas assim se queixam, né, que isso é difícil, a gente entende que realmente é difícil, mas a questão seguinte é mais difícil ainda. Qual é o propósito dessa vocação? Então tem essa reflexão metafísica depois. Qual é o propósito de tudo isso? E aí a gente começa a fazer essa busca pela fonte, né, da verdade. O que é a verdade? O que é a verdade objetivamente, né? E aí é muito interessante que o Dharma, enfim, vai conciliar essas duas coisas. À medida que a gente progride no caminho do Dharma, o Dharma vai fazer com que a gente supere essa alienação do mundo, que a gente supere esse calabouço existencial, como Kierkegaard falou, que a gente encontre a verdade vai nos unir com todos os seres que existem desse mundo de verdade, a gente vai estar, assim, superado a nossa crise existencial, mas ao mesmo tempo nós vamos viver a verdade de acordo com a nossa missão, e a missão é uma coisa muito particular. E aí a gente vai poder experimentar a subjetividade dentro da objetividade, a gente vai poder experimentar a nossa individualidade dentro de um propósito maior planejado por Deus. E aí, à medida que a gente vai vivendo assim a missão que Deus projetou pra gente, nós vamos cada vez mais entendendo ele. Porque o propósito que Deus cria pra gente nessa vida é uma forma da gente começar a entender a mente de Deus. Quando a gente olha a pintura assim, de um artista, né, quando a gente lê um livro de um grande escritor, a gente vai entendendo um pouco sobre a mente dele. Né? A gente pega um livro assim, do Tolkien e aí a gente vai entender, depois de ler qualquer livro do Tolkien, a gente vai entender que assim, companheirismo, lealdade, amizade eram valores que eram para ele assim, muito importantes, os valores mais importantes, né? Porque ele sempre vai falar disso nas obras dele, então você vai falar, isso era muito importante para esse cara, né? Aí a mesma coisa a vida, quando a gente vai entendendo qual é o propósito da vida, qual é a missão que a gente tem para viver aqui, a gente vai entendendo um pouco mais da mente da pessoa que criou tanto a vida, que criou esse mundo, que criou o propósito que a gente tem nesse mundo. A gente vai entender a mente de Deus. E quando a gente vai entender a mente de Deus, a gente vai entender que ele é muito mais sábio do que todos nós. E aí a gente vai entender que, assim, o motivo pelo qual eu estava sofrendo nesse mundo é que eu estava querendo controlar. Eu estava querendo controlar esse mundo por motivos egoístas. E agora que eu estou entendendo que ele é muito sábio, eu entendo que é melhor deixar ele controlar. E aí vem novamente outro Dharma do Dharma, fazer com que a gente perca o desejo de controlar, porque a gente vai, na verdade, não só entender filosoficamente que Deus é o controlador original, que Deus é o controlador supremo, como, na verdade, a gente vai sentir prazer no controle de Deus. A gente vai se render voluntariamente ao controle de Deus, porque a gente vai estar apreciando a sua sabedoria, à medida que a gente vai apreciando o nosso papel nesse mundo e apreciando o papel de Deus em criar esse propósito que a gente tem. Então a gente vai assim se rendendo voluntariamente, amorosamente até, ao controle divino. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai entendendo cada vez mais de Deus. E aí a gente vai vendo que, na verdade, ele é a pessoa que a gente sempre buscou para ter um relacionamento. E aí a gente começa a investir nesse relacionamento com Deus.
Então, num primeiro momento, esse relacionamento é um relacionamento de muita reverência. A gente vai entender que Deus criou o mundo, que Deus nos criou, que Deus criou tudo aquilo que nos cerca, que na verdade Ele é o controlador supremo de tudo isso. E, obviamente, a gente vai ver que a nossa capacidade de controlar as coisas é limitada e que muitas vezes quando a gente tentava controlar as coisas a gente estragava elas, corrompia elas nesse mundo, e Deus quando controla, Ele controla de forma perfeita, Ele põe tudo em ordem, Ele auxilia a todos, que assim a nossa capacidade de ser equânime ela é limitada, a capacidade dele é infinita, então a gente vai se perceber muito pequeno diante de Deus e aí a gente vai despertar primeiro para uma relação de reverência com Deus. A gente vai perceber assim, como Deus é infinitamente majestoso, quanto nós somos infinitamente limitados. Então a gente vai primeiro se render ao poder de Deus, à sabedoria de Deus, à majestade de Deus. Só que depois a gente vai percebendo que, na verdade, existe uma pessoa que tem essas características. Deus, mais do que ser o Senhor desse mundo, o Criador desse mundo, o controlador desse mundo, Ele é uma pessoa. E uma pessoa significa assim, uma pessoa como nós somos, né? Que tem desejo por amizade, que tem desejo por intimidade, por relações espontâneas, que quer carinho, que quer afeto, que quer reciprocar sentimentos. Então essa é a parte mais elevada do Dharma. A gente entender que, na verdade, Deus quer uma relação com a gente. É claro que Ele é infinito e nós somos infinitesimais, somos pequenos. Mas fomos criados para ter essa relação com Ele. Ele criou a gente para isso, né? E se Ele criou a gente para isso, nós somos totalmente capazes de ter essa relação com Ele. Então, a gente vai se abrindo a essa possibilidade de entrar, na verdade, não só numa relação de devoção e reverência por Deus, mas também numa relação de intimidade, realmente de amor espontâneo, amor íntimo. Então, o Dharma, ele tem todos esses Dharmas. Ele tem primeiro o Dharma de deixar a gente em crise, deixar a gente em choque com a nossa vida nesse mundo, a gente se questionar sobre o porquê da morte, o porquê do sofrimento que a gente está passando, o porquê de nada parecer fazer sentido. Então a primeira motivação do Dharma é fazer a gente se sentir incômodo com a vida, né? Na verdade, vamos voltar um pouco mais. O Dharma, ele tem alguns Dharmas, né? O primeiro Dharma do Dharma é manter tudo aquilo que existe funcionando de forma correta. O segundo Dharma do Dharma é fazer com que cada parte da existência tem o seu papel, tem a sua natureza e que não pode ser corrompida, caso contrário, o todo vai ser afetado. Aí, entrando exclusivamente no reino de nós que estamos agora vivendo em corpos humanos, pra gente o Dharma vai ter o Dharma de fazer isso que eu acabei de falar, de fazer com que a gente entre em parafuso, né? Com que a gente busque um sentido para a vida, com que a gente comece a se questionar sobre as coisas e que a gente saia da nossa zona de conforto. E aí depois nós vamos ter o Dharma seguinte. O Dharma do Dharma é fazer a gente começar a buscar propósito para a nossa vida, buscar a nossa missão nessa vida. E aí depois a gente vai começar a buscar entender qual é a verdadeira ética, a ética universal, a ética correta que está além de moralismos culturais, né? Então o Dharma também tem o Dharma de promover para a gente essa ética universal. E depois o Dharma vai ter o Dharma de nos levar a um encontro com Deus, que em primeira instância vai ser um encontro com a majestade, com o poder de Deus, e depois o Dharma vai cumprir o seu Dharma maior, que é levar a gente a um encontro amoroso com Deus. Ou seja, isso que nós chamamos de Dharma, tem muitos Dharmas, tem muitos papéis nesse mundo, né? Então isso é o Dharma do Dharma. É uma viagem, mas tá aí. Foi bom pra gente fazer uma recapitulação de várias coisas, de vários temas que a gente falou em várias lives dessas. Então vamos ver agora os comentários. Então vamos lá, pessoal. Antes de responder aqui os comentários e perguntas, eu vou repetir um anúncio que eu fiz no começo, né, que nesse final de semana a gente vai começar o nosso curso do Madhurya Kadambini, um curso desse livro, que é um grande tratado, né, de consciência de Krishna do século XVII, explica as 9 etapas da vida espiritual, o curso que está sendo oferecido em parceria com o Instituto Lapitã e com a Bhaktivedanta Book Trust. E aí a gente tem 2 pessoas aí muito misericordiosas que estão patrocinando 2 vagas no curso, né, que é a Ana Paula e a Lileswari. Elas patrocinaram 2 vagas e pediram para ser sorteadas aqui no Noite do Dharma. Então, no Noite do Dharma de quarta-feira, depois de amanhã, a gente vai estar aí sorteando 2 vagas para o curso. Então, quem não fez pode concorrer, quem não fez essa inscrição pode concorrer a essas vagas aí
graças ao patrocínio dessas duas almas bondosas, né? Então, quem está interessado em fazer o curso, mas não pôde pagar a inscrição, fica ligado na quarta-feira, porque vai ter aí o sorteio. Então, mais uma vez, a gente agradece muito a Lili Esber e a Ana Paula, que não só fizeram a inscrição delas, como também patrocinaram a inscrição de mais 2 pessoas. Então, vamos lá agora ver os comentários e perguntas da galera. Luiz Lerner. Boa noite, Luiz. Ele fala assim: boa noite, como suportar a vida antes de encontrar o nosso Dharma? A vida parece sem sentido e sem propósito antes disso. É justamente isso. O Dharma vai fazer as coisas parecerem sem sentido para a gente ter que se esforçar para buscar sentido. Será que a gente aceita viver na alienação? Já que nada faz sentido, a gente tem 3 opções que a gente pode fazer. Ou a gente pode, assim, tentar apagar da nossa cabeça esse incômodo porque as coisas parecem não fazer sentido. Então, muitas pessoas fazem isso se intoxicando, assim, fazendo coisas que simplesmente entorpeçam sua consciência. Então, essa é a solução no modo da ignorância, né? No modo da ignorância, a pessoa tenta esquecer que ela tem um problema. Todos temos um problema fundamental. A gente não tem um sentido para a vida. Então, muitas pessoas vão fazer isso. Aí, depois, outras pessoas vão tentar suprir essa ausência de sentido, essa carência por sentido, vão tentar suprir isso com conquistas externas a elas, conquistas mundanas. O sentido, então, é eu ter um emprego melhor, ter um carro melhor, tirar férias e fazer turismo em lugares que eu nunca vi. Então, assim, já que eu não consigo achar um sentido dentro de mim, eu vou buscar esse sentido fora, né? Então, tem pessoas que desistem de buscar sentido, tem pessoas que buscam sentido fora delas. E, por fim, mesmo que a gente tente essas 2 soluções, a gente vai ficar frustrado, né? Se a gente tenta fingir que não tem sentido, assim, o Dharma continua ali dentro, machucando a gente, tentando fazer a gente buscar sentido nas coisas. Então, por mais que a gente tente negar a busca por sentido na vida, a gente ainda vai continuar incomodado. Mesmo que a gente tente fingir que nada tem propósito e se entregue ao niilismo, a gente vai continuar inevitavelmente buscando sentido. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Alistair McGrath. Ele tem um livro dele que é Surpreendido pelo Sentido, que ele mostra isso, que quanto mais niilista a gente fica, quanto mais a gente tenta negar o sentido da vida, mais incomodado, mais impelido a buscar um sentido a gente acaba sendo. E aí ele mostra vários filósofos niilistas que acabaram assim mais apegados à ideia de buscar sentido para as coisas, né? Então, tem isso, né? A gente não consegue desligar isso. Uma vez eu estava vendo uma palestra de um bispo, né? Ele era um bispo assim, numa catedral em Hamburgo, na Alemanha, e ele estava falando que quando ele era jovem ele achava que nada fazia sentido. E aí ele começou a ler um livro de Albert Camus, O Estrangeiro, e Camus, assim, ele é totalmente niilista, ele acha que nada tem sentido. E aí ele vê, assim, Camus falando, né? Ele era um adolescente, ele leu Camus falando no livro que nada fazia sentido e por que ele era niilista, por que ele não acreditava em nada. E quando ele leu esse livro, ele sentiu tanto desespero, porque ele viu uma demonstração tão forte do niilismo, que ele falou, caramba, a vida tem que ter sentido, porque agora eu tô desesperado, né? Então aí ele se lançou ainda mais fortemente na busca por sentido dele. Então não importa qual das 2 abordagens a gente tente, na ignorância tentando fingir que nada tem sentido, ou na paixão tentando suprir a carência por sentido com coisas externas, a gente vai acabar frustrado e incomodado. E aí em algum momento, seja nessa vida ou em outra, a gente vai acabar buscando sentido dentro da gente. E aí a gente começa a vida espiritual. Então esse incômodo, né, como o Luiz falou, parece que é impossível viver com esse vazio de sentido. Isso tudo faz parte do projeto aí, né, de Deus, de Krishna e do Dharma, para levar a gente nessa busca por sentido. Aí começa a nossa aventura nesse mundo. Aí a Damodara agora comentou aqui: desperdiçamos a energia que deveria ser usada para a execução do nosso Dharma quando buscamos a satisfação de um desejo que vai além da nossa cota, além do que merecemos? Exatamente, né? Assim, o que suga a nossa energia, o nosso tempo para viver o nosso Dharma é quando a gente tenta buscar a felicidade que não nos cabe nesse mundo, né? Então, Prahlada Maharaj e Shiva, os 2 falam isso no Bhagavatam, que quando a gente fica muito buscando a nossa felicidade nesse mundo, a gente não consegue ela. Mas quando a gente desiste de ser feliz,
e começa a tentar fazer os outros serem felizes, a gente começa a ver que a gente começa a sentir muita felicidade nisso. Porque a única coisa que é capaz de fazer a gente sentir felicidade é esse senso de altruísmo, esse senso de serviço, esse senso de se doar para o outro. Então quem busca a própria felicidade não é feliz. Quem desiste de ser feliz e tenta fazer os outros felizes, encontra a felicidade. É tão importante esse ponto que tanto Prahlada fala isso quanto Shiva fala isso. Agora, a natureza, ela comentou assim, mas essa única pessoa não só morreria se fosse o karma dela morrer assim, em relação ao dilema do bonde, né? Ela perguntou isso. Então, assim, o karma das pessoas não justifica o fato da gente ser o agente do karma delas, né? A gente tem que tomar decisões nessa vida. Então, claro, se alguém morreu, se alguém deixou de morrer, é o karma dessa pessoa. Mas se a gente matou, a gente está se envolvendo no karma por ter matado, né? Por exemplo, se uma pessoa ela sofreu bullying e aí a gente fez bullying com ela, pô, foi o karma dela sofrer bullying? Foi, assim, ela não tá passando por uma situação de injustiça, né? Então, assim, com certeza ela tinha o karma de sofrer aquele bullying. Se não fosse a gente que estivesse fazendo bullying, ia ser outra pessoa. Mas a gente voluntariamente quis fazer o bullying pra ela. A gente não precisava. A gente podia ter visto aquela pessoa, que a gente podia humilhar, que a gente podia tomar partido de uma fraqueza dela, mas a gente podia ter agido de forma nobre. Então a gente não precisava ter se envolvido com o karma dela. Quando a gente faz isso, aí a gente está gerando karma para nós mesmos, né? E é impossível, né? É impossível agir nesse mundo sem se envolver com karma, porque todas as nossas ações elas vão ser egoístas de uma forma ou de outra, vão ser enviesadas de uma forma e outra. A única forma de transcender o karma é justamente se a gente segue o Dharma, porque o Dharma é a opinião de Deus, do que é certo e do que é errado. Então Deus está além do karma e a opinião dele está além do karma. Quando a gente segue a ética de Deus, a gente está se situando no Dharma, que é o único antídoto para o karma, realmente. Então vamos lá. Então, natureza, só para, assim, se você quiser ver mais, a gente discutiu esse ponto numa outra live que a gente fez, que era qual é o karma de pessoas que estão envolvidas em relação abusiva, né? Você pode procurar aí no nosso acervo de lives antigas, lá a gente discutiu esse ponto em bastante detalhes. Agora, o Girivaradari. Devotos também podem ter crises existenciais. Se isso acontece é porque não entendemos apropriadamente ou seria talvez por falta de altruísmo? Totalmente. Todos os devotos vão ter crises existenciais se eles estiverem sérios na vida espiritual deles, com certeza. Porque faz parte do nosso processo de anarta nivriti, do nosso processo de purificação, né? A gente vai ter pequenas crises existenciais ou grandes crises existenciais que vão levar a questionamentos. E quando a gente segue firme, né? Segue com fé nessas crises existenciais e a gente aproveita elas para fazer reflexões filosóficas profundas, para cultivar a humildade, para ouvir outras pessoas, isso vai abrir assim os nossos horizontes para a gente poder crescer muito. Então, mesmo se a gente vê o Bhagavatam, a gente vai ver grandes devotos como Chitraketu Maharaj, Arjuna, Yudhishthira, todos eles passando por crises existenciais e eles saindo delas muito mais fortes. Prabhupada passou por esse tipo de crise. Bhaktivinoda Thakur, que ontem foi o dia dele, ele mesmo relata algumas crises existenciais que ele teve na biografia dele. Então, mesmo grandes devotos tiveram suas crises, né? Então, com certeza. Aí a André e a Thalita comentaram, estou na fase do parafuso. A Thalita falou, também estou na fase do parafuso. Então, vamos embora, vamos dar o próximo passo aí. Vamos passar para a fase de buscar qual é o nosso Dharma, qual é a nossa missão. Vamos começar a buscar isso. Lia Santiago. O Dharma é um jagya para Deus. Jagya é a ideia de oferecer algo para Deus, né? Então, com certeza, o Dharma não é só a gente, na sua dimensão mais profunda, não é só a gente viver a nossa vocação, mas é viver a nossa vocação para cumprir uma missão nesse mundo. E qual é essa missão? Essa missão é de ajudar as outras pessoas porque elas são partes de Deus, de ajudar esse mundo porque ele é parte de Deus. Então, em última análise, no seu nível mais profundo, o Dharma é sim uma oferenda para Deus. Mas o Dharma, como Krishna fala no capítulo 4 da Bhagavad Gita, na verdade Krishna fala mais do que o Dharma, né? Ele fala no capítulo 4 da Bhagavad Gita que nesse mundo todos estão seguindo o caminho deles, todos estão seguindo o caminho do Dharma de alguma forma. Então quem ainda está seguindo o Dharma, quem está usando a sua vocação, quem está sendo altruísta, sem ter essa concepção da conexão com Deus, com certeza essa pessoa está cultivando muitas virtudes, muitos valores e que vão permitir com que no futuro ela consiga ver Deus por trás do Dharma.
Então, assim, existe uma dimensão do Dharma que você pode até cumprir seu Dharma sem estar conectado com Deus, sem estar oferecendo ele com Deus, e ele vai te purificar e vai levar você ao passo seguinte, que é encontrar Deus, né? Então, o Dharma, com certeza, de forma plena, só existe no Jhagya com Deus, mas existe camadas, níveis de Jhagya que não necessariamente passam ainda pela relação com Deus. A Patrícia. Boa noite, Patrícia. Sabendo da nossa dificuldade de reconhecer nosso Dharma, ele, sendo misericordioso, deixa algum sinal nesse sentido? O que ele faz para nos ajudar? Krishna, com certeza, envia ajuda para a gente entender o nosso Dharma. Ele deixa a Bhagavad Gita, ele já deixou a Bhagavad Gita, que é assim, o grande manual do Dharma. Ele vem como os avatares, ele mesmo fala isso no capítulo 4 da Bhagavad Gita, né? Dharma Sanstaparnataya Sambhavami Juge Juge, né? Que para restabelecer o Dharma, a compreensão do Dharma, eu venho era após era sob a forma dos avatares, né? Então, qual foi o último avatar que Krishna veio? Chaitanya. Então, qual foi o Yuga Dharma, o processo que ele trouxe, né? O Dharma para essa era? Cantar o nome de Deus, meditar no nome de Deus. Então, se a gente quer começar a entender o nosso Dharma, a nossa missão, o primeiro processo é isso, a gente tem que purificar a nossa consciência, meditando no nome de Deus. Então, o avatar, ele já dá essa ajuda. E, por fim, ele dá também a ajuda dos seus devotos, né? A principal arma que Krishna tem são seus devotos. Então, os devotos, pessoas que já estão conectadas com o Dharma, elas podem ajudar outras pessoas a entender o Dharma. Então, essas são as 3 formas que Krishna tem. Especificamente, a nossa missão está ligada a algo que a gente não consegue deixar de fazer. Krishna também fala isso na Bhagavad Gita, que a repressão não leva a nada. Então, aquela parte da nossa natureza que a gente não consegue reprimir é uma dica muito forte de qual é o nosso Dharma. Se eu não consigo deixar de proteger as pessoas, então meu Dharma está ligado a proteger as pessoas. Se eu não consigo parar de fazer questionamentos filosóficos, então meu Dharma está ligado a isso. Não consigo deixar de fazer isso, então esse é meu Dharma passa por isso também, né? A Mandiari falou, para participar do sorteio, é só participar na quarta na live? Eu quero, viu? Então participa aí, Mandiari, mas tem que ficar a live inteira. Exatamente, tem que participar a live toda na quarta-feira. Mais uma vez a gente aproveita aí para agradecer a galera que patrocinou essas vagas aí no curso. Então vamos lá. A Natureza agora perguntou, quando estamos na busca do Dharma, recebemos sinais, sincronicidades de Krishna? Totalmente. Krishna fala na Bhagavad Gita, tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 15, que ele dentro do nosso coração, ele ilumina a gente com inteligência, ele mostra sinais pra gente, né, nesse mundo, ele dá lembranças da nossa natureza espiritual, ele dá o conhecimento de qual é o nosso Dharma, gradualmente, à medida que a gente vai demonstrando a nossa sinceridade. Inclusive, existe uma coisa chamada Upaguru. Upaguru em sânscrito significa quase guru. Isso é quando Krishna, quando Deus usa coisas que existem nesse mundo para poder falar através dessas coisas. Então pode ser, assim, um amigo nosso não está nem falando uma mensagem espiritual, mas ele fala alguma coisa que a gente escuta e cai uma ficha, um filme que a gente assiste. No caso desse bispo que eu vi lá na Alemanha, no caso dele foi ler um livro do Albert Camus, que não estava falando de espiritualidade, estava falando contra a espiritualidade, mas quando ele leu o livro, ele que era ateu, assim, ele despertou para a busca espiritual dele. Então, Krishna, ele dá, assim, essas manifestações, ele usa tudo aquilo que existe nesse mundo para poder fazer a gente encontrar o Dharma, encontrar o caminho, mas na medida que nós demonstramos sinceridade. Quanto mais a gente demonstra sinceridade, mais ele vai dando, como você mesmo falou aqui, sincronicidades, ele vai fazendo as coisas acontecerem, ele mesmo tira pessoas da nossa vida, ele põe outras pessoas, ele faz coisas assim a brotarem na nossa cara, né? Eu lembro um fato muito particular que aconteceu comigo, eu tinha 15 anos, assim, eu estava estudando pro vestibular e eu estava com esses questionamentos assim, filosóficos, estava tentando entender assim, qual era o propósito das coisas. E aí eu lembro que eu encontrei um livro de Prabhupada e eu queria muito ler, mas eu estava assim, estudando pro vestibular e aí eu acabei assim, tendo uma crise de estresse e o médico me proibiu. Ficou uma semana sem estudar, 1, 2 semanas, não lembro. E eu aproveitei isso para poder ler os livros de Prabhupada, comecei a cantar Hare Krishna, foi a partir disso. Muito interessante. Então, existe sincronicidade total. Maria da Glória Viana, ela comentou assim, o Dharma mais elevado é servir Krishna, usar sua vocação e consciência de Krishna. Perfeito. Lena Freitas, ela comentou assim, boa noite a todos, reverência Hare Krishna, como posso perceber nas minhas ações se estou sendo egoísta? De que forma, por exemplo, quando desejo que uma pessoa que amo seja feliz,
Posso acabar egoísta? Não, então, assim, obviamente a gente deseja ser feliz e fazer as pessoas próximas da gente feliz, né? Só que a gente tem que expandir essa ideia para o mundo todo. A gente não pode querer só a nossa felicidade ou só a felicidade das pessoas próximas a gente. A gente tem que, assim, querer a felicidade do mundo, né? E isso a gente só consegue fazer isso passando por Krishna, porque Krishna é a raiz do mundo todo, né? Então, quando a gente cultiva uma relação com Krishna, a gente vai cultivando uma relação naturalmente com o mundo e o egoísmo vai saindo. Agora, uma resposta mais objetiva, Bhaktivinoda, que é aquele grande mestre que a gente celebrou o aniversário dele ontem, ele fala quais são os 24 tipos específicos de egoísmo. Então a gente já está planejando, né, aqui para o Clube do Dharma, fazer um curso sobre esses 24 tipos de egoísmo. A gente vai falar detalhadamente deles de uma forma bem mais objetiva. Então isso vai ser um pouco mais para frente, daqui a uns 2 meses, mas a gente vai ter esse curso, né? Então lá a gente dá uma resposta mais completa. Mas a gente também já fez uma live falando sobre o que é a liberação, Lena. Então você pode procurar essa live, que lá a gente também já abordou em mais detalhes essa questão do egoísmo. A Lena continua falando, vamos supor uma mãe e um pai que não cuidam do filho. Eu sou egoísta quando condeno essa ação? Como ser ético diante do erro dos outros que nos faz sofrer? Não, algum discernimento a gente tem que ter nesse mundo, né? Assim, quando a gente explora o erro dos outros, a gente está sendo egoísta. Mas a gente tem que discernir se uma pessoa está agindo certo ou está agindo errado, porque é esse discernimento que vai ajudar a gente a consertar o erro daquela pessoa e a gente mesmo não cometer o próprio erro. Então não tem problema a gente discernir que alguém está agindo de forma errada. A gente não pode, assim, ser hipócrita e cometer o mesmo erro e acusar aquela pessoa ou só explorar a fraqueza dela. Se a gente vê o erro de uma pessoa, a gente tem que ajudar ela e tem que se policiar pra gente mesmo não cometer o erro. E se não tem nada que a gente possa fazer para ajudar aquela pessoa, tudo bem. Aí a gente deixa ela de lado e a gente só se policia da gente não cometer o mesmo erro. Mas não tem problema a gente discernir entre os erros e o acerto das outras pessoas. A Melissa falou agora, Hare Krishna, pode repetir quais são os primeiros passos a dar na busca do nosso Dharma? É isso, quando a gente se sente muito incomodado pela falta de sentido das coisas, a gente tem que tentar entender como a gente pode ajudar esse mundo, ou seja, como a gente pode servir o mundo através da nossa vocação. Então a gente tem que tentar entender qual é a nossa vocação e o que significa servir, o que significa ser ético. E para buscar isso, a gente tem que entender qual é a opinião de Deus sobre essas coisas. Então a gente tem que tentar buscar Deus. E no conhecimento védico, a gente vai entender que buscar Deus significa buscar Deus através do conhecimento que ele revela, tanto nas escrituras sagradas, como a Bhagavad Gita, quanto o conhecimento que ele revela no coração dos seus devotos. Então a gente tem que buscar sadhusanga, amizade com os devotos. Então tentar servir, usando a nossa vocação, buscar amizade com essas pessoas que já estão servindo, já estão conectados com o Dharma, e buscar o conhecimento a respeito de Deus nas escrituras sagradas. Natureza. Eu conheci uma pessoa que é Hari e eu nunca tinha ouvido falar sobre. Está sendo maravilhoso para mim. Poxa, muito legal. A gente tem um acervo aí bem grande assim, de lives, se você quiser ver. A gente já tem aí umas 110 lives aí já. Bastante. Foi o sinal de Krishna. Foi o sinal de Krishna, foi a sincronicidade. Damodara lembrou bem. A Jocasta, que inclusive aqui é super fã, tá com selo de super fã. Qual o canto do Bhagavatam que Shiva fala esse verso da felicidade? O 8º canto, ele fala isso para Parvati, sua esposa.